Então, boa noite a todos. Nesse momento nós possamos nos dirigir em pensamentos a Cristo, a Jesus, nosso irmão maior. E nesse momento fazemos a nossa união mental, nosso círculo fluídico, propício a que possamos absorver os ensinamentos que nos serão passados essa noite. Dessa forma, nós agradecemos a Deus pela possibilidade da vida, pela possibilidade dessa nossa encarnação, onde nós aprendemos a seguirmos adiante para estarmos mais próximos do nosso Pai. E assim nós pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que possam estar ao nosso lado, para que possam também nos intuir, que possam nos facilitar a absorção do que nós temos hoje para apresentar aqui nesse momento. E desta forma, agradecidos, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, com oração que Teu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Roberto, é contigo agora. Muito obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Roberto. Eu faço parte lá da diretoria do CETRELV. Desde já eu falo para vocês que eu não sou Eduardo, então eu não sou um compêndio de espiritismo, né? Eu tenho as minhas limitações, vocês precisam me perdoar, me desculpar, mas vou tentar ser o mais correto possível e tentar passar para vocês o que a gente preparou para hoje. Ao contrário do Eduardo, de que ele faz toda a explanação, mas eu muitas vezes faço algumas provocações para vocês. Então, vocês fiquem à vontade se quiserem participar, se quiserem interromper em qualquer momento da apresentação, para a gente poder esclarecer, para a gente discutir, porque são com essas dúvidas que a gente pode crescer, inclusive a gente aprendendo mais com essas questões que são colocadas. Então, vocês fiquem à vontade para interromper, porque a gente vai criar discussões nesse sentido. Ok? Inclusive, eu vou fazer questões a vocês, perguntas a vocês, para justamente provocar que tenhamos, assim, a possibilidade de tentar absorver um pouco mais do que eu vou apresentar. Ok? Deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, nós vamos falar aqui do capítulo 4, e o título do capítulo já é uma amostra do que nós vamos encontrar, que é ante o serviço. Enfim, vamos pôr a mão na massa. Até agora, nos foi apresentado o ambiente de trabalho, nos foi apresentado os personagens, e nós vamos agora pôr a mão na massa, fazer efetivamente, colocando os trabalhos e observando todos os casos que nos são trazidos, e a partir daí vai ser extraído todos os ensinamentos necessários para esclarecer e para auxiliar na prática do dia. Então, vamos lá. Então, em síntese, o que nós vamos ter aqui é uma descrição do que ocorre numa reunião mediúnica, né? Todo o livro é a descrição do que ocorre numa reunião mediúnica, em termos de intercâmbio e assistência espiritual. Nós vamos ver basicamente o lado de lá, do que é uma reunião mediúnica. Então, a gente já vê aqui os nossos irmãos chegando ao centro espírita, onde vai ter reunião mediúnica, e nesse capítulo nós vamos começar a ter alguns casos. Então, o capítulo começa descrevendo justamente as pessoas que estão chegando ali. E ele, então, cita 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavaleiro idoso, custodiados por 2 familiares, amparados por 2 familiares, transpuseram um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. E aí o orientador fala, são os doentes a serem beneficiados, informam os orientadores. Então, chegam, então, aquelas pessoas, aqueles espíritos que são trazidos para a reunião mediúnica para serem auxiliados nessa reunião mediúnica. Nenhum deles vinha até nós constrangidamente. Então, eles estavam constrangidos, eles estavam observando a distância. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes rodeando o grande luz. Então, vocês veem que, como é interessante essa imagem que ele nos traz, né? Que eles estão
basicamente vidrados, eles estão assim, eles estão parados, aglomerando-se ao redor daqueles que estão em prece, observando, então, como se fossem aquelas mariposas, aqueles bichinhos que vêm naquelas luzes que a gente deixa acesa, maravilhados, né? Estão ali hipnotizados. Então, vinham bulhentas, vinham barulhentas, proferindo frases desconectas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Então, aqui a gente vê como é a influência dessa elevação do ambiente, dessa elevação do padrão vibratório das pessoas, como isso influencia aqueles que estão ao nosso redor, né? Como isso influencia aqueles espíritos, aqueles irmãos que são trazidos, e eles ficam basicamente hipnotizados por essa questão. Isso não é nem tanto uma questão psíquica, mas é mais uma questão magnética mesmo, né? De energética, vamos dizer assim, né? Você tem uma alteração toda essa vibração, graças às preces, à elevação espiritual, à meditação, e com isso eles ficam basicamente paralisados e idolatrando aquela, não questão de idolatrando, mas paralisados e envolvendo aquele núcleo que está nessa condição de elevação espiritual. Essa imagem aqui de mariposas ou insetos em volta de uma fonte de luz é sensacional. E o irmão conseguiu justamente traduzir para a gente o que é esse momento, né? Atencioso, Aulus notificou. São almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos das reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensino doutrinário. Então, basicamente, ele diz que são essas almas que estão perturbadas mesmo, né? Que vêm acompanhados, que acompanham parentes, amigos, nessas reuniões, inclusive obsessores, né, que são permitidos entrar, e que se desligam, basicamente, eles se desconectam dessas pessoas que eles acompanham quando você tem uma renovação, quando você tem um aumento da vibração, quando você tem essas questões, quando são mostrados outros ensinamentos, quando é possível tirar essas pessoas dessa turvação mental. Então, o que é basicamente uma turvação mental? Eu não sei se vocês já tiveram um contato. Alguns espíritos em sofrimento, eles perdem a noção da própria individualidade. Eles ficam mais ou menos perdidos, porque eles não estão hábeis a conviver com essa nova questão espiritual e ficam confusos. Eles realmente estão confusos. Essa turbação mental significa que eles estão numa situação de desconexão, de desorientação, muitas vezes eles não percebem muitas vezes que desencarnaram e estão naquela condição de sofrimento porque não sabem exatamente como proceder e muitas vezes eles estão naquela quadro confusional. Eu trouxe essa imagem aqui para associar bem a figura de zumbis. Muitas vezes parecem zumbis. Uma vez eu tive a oportunidade de um desdobramento, está lá no CETREL, e quem conhece o CETREL sabe que a gente tem uma sala no fundo do CETREL que chama sala de cura. E nesse desdobramento, essa sala de cura, ela vinha uma luz bastante grande para fora, e ela, na verdade, não tinha uma parede, ela tinha ela era transparente, você conseguia ver lá dentro. O que eu achava naquela época, que, na verdade, a gente tinha uma parede do tipo magnética, né? Você tinha um campo ali de força, vamos dizer assim, mas que você conseguia enxergar lá. O que você via no corredor do CETREL, que o corredor do CETREL é bem estreito, você vinha aquela multidão de espíritos que vinham basicamente maravilhados em direção a essa sala, que emanava luz. E era bem parecido com essa imagem que André Luiz nos trouxe da luz e as mariposas e os insetos em volta. Era bem assim. Eles ficavam basicamente maravilhados
e assim, olhando para lá, mas sem ter nenhum contato, sem ter... É como se tivessem sido hipnotizados mesmo. Então, turvação mental. Então, estado de vários espíritos que acompanham parentes, amigos e desafetos desencarnados, vinculados pela sintonia, né? Estão na mesma vibração mental, caracterizada por padrão vibratório inferior e acentuado estado de perturbação. Então, estão perturbados. E muitas vezes não estão naquela condição habitual, normal, que nós nos habituamos a conviver. Alguma questão aqui, pessoal? Podemos ir em frente, então. Então, só lembrando, aproveitando a questão dessa questão de vibracional que estamos aqui trazendo, né, que esse capítulo nos traz, o que é a sintonia, então? Sintonia é uma ressonância psíquica. Ressonância é assim, você tem uma vibração e aí você tem um outro objeto vibrando e, de repente, eles vibram na mesma sintonia e fazem com que essa vibração seja na mesma frequência. Isso se chama ressonância. Então, eles estão na mesma vibração psíquica, e a gente tem que entender que cada um de nós tem uma vibração, que é basicamente produzida pela nossa produção espiritual, pela nossa produção mental, pela nossa produção psíquica, por exemplo, a produção dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Tudo isso faz com que haja uma vibração, né? Então, essa sintonia, na verdade, é a ressonância psíquica, é a ressonância do psiquismo, da mente de cada um vibrando ao mesmo tempo, existente entre dois seres que nutrem pensamentos da mesma natureza. Então, se eu sintonizar, por exemplo, na guerra da Ucrânia, eu vou sintonizar com alguém que está pensando na guerra da Ucrânia. Se eu sintonizar com alguém que está pensando na caridade, fazer a qualquer um dos irmãos, eu vou me sintonizar na pessoa. Então, é o mesmo pensamento que eu vou ter com alguém que está pensando na mesma questão da caridade. Então, essa é a ressonância psíquica. Essa sintonia que a gente traz e a base, é uma lei, essa é uma lei da sintonia. É a lei que rege uma parte do mundo espiritual, que faz com que nós consigamos também entrar em contato com uma enormidade de irmãos que já estão desencarnados. Então, a lei da sintonia. Alimentando a mesma qualidade de ideias, dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados imantam-se pelo pensamento, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Desta forma, identificam-se quanto à faixa vibratória que transita. Basicamente, é o que a gente comentou em outras palavras. Então, a qualidade de ideias, o que eu estou pensando naquele momento, o que eu vivencio naquele momento. Se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho pensamentos positivos, então eu vou sintonizar com o mesmo nível de pensamentos, com o mesmo nível de produção mental, né? E aí você vai se vincular magneticamente. Esse vínculo pode ser momentâneo, e na grande maioria das vezes é momentâneo, mas se essa questão da sintonia da sua produção perdura, você vai se conectar possivelmente mais tempo com alguém, e é assim que começam alguns casos de obsessão, né? Então, quando o espírito age, pensa ou sente, emite ondas vibratórias magnéticas que ganham espaço através do fluido cósmico universal. Então, nós estamos imersos num fluido, num grande fluido, que se chama fluido cósmico universal, e é através daí que se disseminam esse padrão vibratório mental, e é nesse fluxo intenso de padrões vibratórios que a gente vive, que muitas vezes a gente não percebe, mas estamos aqui bombardeados por um fluxo vibratório de muitas mentes que caracterizam nosso plano, tanto dos encarnados como desencarnados. Sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica, frequentam a mesma faixa vibratória, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Então, a gente cria uma reciprocidade, uma troca, né? Se eu penso, estou toda hora pensando no mal, fazer o mal a alguém, tenho ideias homicidas, tenho ideias erradas, eu vou me sintonizar com a mesma faixa vibratória. Então, eu caio junto de uma faixa vibratória, né? E é assim que a gente consegue, que a gente caminha, sendo uma faixa vibratória boa, uma faixa vibratória ruim. E assim nós caminhamos juntos, quer queiramos, quer não, porque isso é uma lei, é a lei da sintonia. Muito bem.
E em caso de obsessão, nas reuniões públicas ou atendimentos realizados por centros espíritas, há um esforço evangelizador que traz esclarecimentos necessários para os rompimentos dos vínculos magnéticos estabelecidos, que são indispensáveis à instalação do processo. Então, basicamente, o que se faz numa reunião mediúnica, numa reunião de desobsessão, é você tentar mudar o padrão vibratório de forma que, tanto da parte do encarnado quanto do desencarnado, você rompe esses vínculos que surgem através da sincronia, esses vínculos mentais que se estabelecem e que são secundários justamente a essa faixa vibracional que cada um de nós estamos. É necessário, porém, que o encarnado esteja receptivo a esses ensinamentos através do desejo sincero de realizar a sua reforma íntima, modificando seus hábitos mentais. Então, isso é importante, isso é o básico, que nos traz a doutrina. Na verdade, a doutrina tem grandes ensinamentos, mas talvez um dos maiores ensinamentos que ela nos traz é a necessidade premente que nós temos, que cada um de nós tem, de fazer a sua reforma íntima, de mudar o seu padrão vibratório, de identificar em cada um de nós o que nos limita ainda em termos de desenvolvimento das nossas virtudes, para que possamos, assim, mudar de patamar, mudar, inclusive, do nosso grau de graduação espiritual, para que possamos seguir adiante com novos desafios, com nova aquisição de novas virtudes, e com isso nós nós atingimos o que nós definimos como uma felicidade do ponto de vista espiritual. Então, esse um dos grandes ensinamentos que tem que trazer a doutrina, é a base, então, do tratamento desobsessivo. Não basta, evidentemente, claro, todos vocês sabem, não basta só você mudar a vibração, mas você tem que manter esse padrão vibratório, e isso só é possível através da nossa mudança de padrão mental. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir à frente? Alguém tem alguma questão para colocar? Roberto. Oi, pois não. Nesse ponto é sempre bom colocar que o nível das vibrações ele é mantido pelas preces, tá? Se a gente quer manter boas comunicações, se a gente quer manter comunicação com espíritos razoáveis, como a gente diz, né? A gente deve sempre manter as nossas vibrações através de preces, né? Do cultivo das preces, né? Sempre manter esse hábito, né? Que aí nós estaremos sempre com as vibrações positivas, né? Perfeito, Francisco. Uma outra coisa que pode ser feita são leituras edificantes, leituras que nos trazem informações boas, né? Uma leitura do Evangelho, uma leitura de um livro interessante, né? Coisas que vão nos adquirir, que vão mudar realmente o nosso padrão, que vão fazer nós nos refletirmos a respeito do que nosso papel aqui, do que nós estamos fazendo aqui, o que é possível para nós realmente mudarmos em termos de personalidade, o que nós podemos fazer em termos de progredir. Então, como o Francisco falou, a prece, a leitura, uma meditação, tudo isso faz com que nós mudemos, então, o nosso padrão mental. Então, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de conhecimento, como o Francisco falou. Então, vem Aulus e explicar, então, essa questão justamente da dinâmica dessa mudança de padrão vibratório, né? Então, modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam essas entidades vêm como que despejadas de casa, por quanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Então, ele vem trazer justamente isso, né? Se você essa imagem que eles nos trazem despejado de casa é muito interessante, né? Porque você praticamente corta a ligação, né? Não precisa nem de desobsessão, você corta a ligação, simplesmente ele não consegue mais fazer essa conexão mental, esse vínculo com você, né? Então, só de você mudar o seu padrão vibratório, você já está atuando no processo desobsessivo. Então, hábitos que são prejudiciais à saúde, porque no final das contas, esses hábitos prejudiciais à saúde significa que você está prejudicando o seu próprio corpo, que é uma dádiva, é um corpo que nos é oferecido para que nós possamos atingir aquilo que nós
pensamos, programamos o nosso plano encarnatório. É aquele corpo que nos é oferecido para que nós possamos ultrapassar aqueles obstáculos e que o corpo nos oferece os próprios obstáculos. Então, se eu tenho um vício que prejudica a minha saúde, eu estou, na verdade, prejudicando muito o meu padrão vibratório, por esse motivo. Né? Então, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, dos distúrbios sexuais. Então, tudo isso faz com que a gente realmente faz com que a gente se desarmonize em termos de indivíduo triuno, né? Nosso indivíduo, corpo, perispírito e espírito, e faz com que haja uma desarmonia e com isso nós prejudicamos o estabelecimento da nossa condição aqui encarnado, que nós pedimos aqui, porque nós programamos essa encarnação e nós mesmos pedimos tudo aquilo que nos acontece. Então, isso faz com que o nosso padrão vibratório caia. Por isso que nós também insistimos nessa questão de você combater os seus vícios materiais, vícios espirituais mentais. Vamos ver o comentário aqui. Então, modificado o padrão mental, a sintonia se acaba, sendo o obsessor despejado do centro mental do obsidiado. Então, é como se fosse conexões, né? Estamos conexões mentais ali que se estabelecem por questão de sintonia vibratória. Vamos adiante. Então, o que é uma vampirização? Antes de falar o que é uma vampirização, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que para vocês é o parasitismo, a simbiose e a vampirização? Se a gente for analisar, esses termos vêm da biologia. Eles foram transpostos da biologia para a experiência espiritual. A gente ouve muito espiritual todas essas questões do parasitismo, da simbiose, da vampirização, mas elas são trazidas da biologia. Né? Alguém quer falar sobre isso? Ou eu falo? Eu vou falar, vocês estão muito tímidos. Parasitismo é quando você extrai alguma coisa do hospedeiro, então você está lá, você está parasitando um hospedeiro, mas ali até agora você tem uma convivência até relativamente harmônica. Isso pode até te fazer algum mal, porque você extrai alguma coisa de você, mas isso não implica que você está tendo alguma piora assim, significativa. Então, aquela pessoa que está ao seu lado e que, por exemplo, você se sente muitas vezes mal, tudo, mas isso não prejudica a sua saúde. Mas, ao mesmo tempo, ela está lá, não é para te fazer mal. Ela não está lá como se fosse um obsessor. Por exemplo, um espírito que está lá ao seu lado. Ela está lá para extrair princípio vital, para extrair fluidos que são necessários a ela também, que fazem bem a ela. Então, muitas vezes a gente vê esse processo de sintonia como se fosse uma intoxicação, entre aspas, porque, na verdade, aquele espírito que está ao lado do outro, ele não está lá para fazer o mal, mas ele faz o mal indiretamente, através do parasitismo. Então, o objetivo dele não é fazer o mal, mas ele se sintonizou e está lá, recebendo alguns fluidos, alguma coisa de positiva que vem daquele outro espírito. Então, aqui um exemplo aqui de uma pessoa que suga um pouquinho do fluido, essa pessoa não se sente bem com a outra do lado, não sabe exatamente por quê, mas é mais ou menos essa questão que traz. O objetivo dessa pessoa que está sugando, que é o parasita, não é fazer mal. Ela simplesmente se ligou ali, a questão se sintonizou, isso faz bem a ela, mas ela de forma nenhuma quer fazer mal ao outro. Simbiose é quando os dois têm vantagens. E nós vamos ver um exemplo de simbiose mais para frente, se não me engano, o Eduardo pode me corrigir, não sei se é no capítulo 8. Eu não sei se é no 11 ou no 8, mas nós vamos ver um exemplo clássico de simbiose espiritual, que são os dois que se imantam e que os dois têm vantagens nesse relacionamento. E é muitas vezes um obsessor que está obsediando, mas o próprio obsidiado não quer que esse obsessor vá embora, porque ele também se aproveita dessa relação. Não consegue se desvincular. É uma simbiose, os dois caminham juntos, seja para bem ou para o mal de cada um deles, em determinado momento da existência. Isso ocorre por várias encarnações. E a vampirização, aí sim, essa é uma questão que já vem uma obsessão com o objetivo de fazer o mal à pessoa, e aí o vampiro, como o próprio nome diz, a gente imagina um vampiro, mas a associação de ideia é mais ou menos essa, suga, então, a energia, mas com o objetivo de fazer o mal, de prejudicar o outro.
Então, a vampirização aqui na definição é a ação através da qual um espírito de baixo nível de evolução se conecta a outro, né, baixo nível de evolução, encarnado ou desencarnado. Então, há espíritos vampirizando os encarnados, entre encarnados, com o objetivo de se nutrir das forças vitais e prejudicar o vampirizado. Então, o objetivo é sempre esse, é o prejuízo do vampirizado. Ocorre por sintonia magnética, como todo processo obsessivo, como nós já comentamos aqui, da sintonia. Vamos ver o que nós trazemos aqui em termos de vampirização. Então, e é comum a associação com práticas abusivas no uso de alimentos, álcool, drogas, fumos e prática sexual. Então, vem lá o vampiro e vai sugar essas energias e vai sugar, muitas vezes, essas emanações. Ele é um espírito muito apegado à matéria, então ele necessita ainda, por exemplo, do álcool, necessita ainda do fumo, necessita ainda de práticas sexuais abusivas, necessita ainda de drogas. Então, ele vai lá e se conecta com esses determinados indivíduos e vai, então, fazer sugar esse tipo de energia que as pessoas têm. Isso acontece nos vícios, mas acontece também quando eu quero prejudicar alguém nesse sentido, né? Os espíritos vampirizadores fazem uso de suas vítimas como muitos instrumentos para lhes propiciar a satisfação de seus desejos, aspirando às emanações fluídicas que decorrem das práticas mencionadas. Eu trouxe esse texto aqui de José Herculano Pires, que é um excelente escritor, né, espírita, filósofo, que nos traz grandes textos. Ele está no livro, ele fala sobre vampiros, né, parasitas e vampiros. Eu achei muito interessante o que ele traz. Ele traz também que na vida material, assim como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu, como é vampiro o demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. É vampiro o espírita, ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições e grandeza. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Mas olha, vocês veem que interessante essa questão que traz aqui, né? O vampirismo também é material, né? Então existe vampirismo também entre nós encarnados, entre um encarnado e outro. É o que a gente vê muitas vezes, né? Nós estamos vendo exemplos nos tempos atuais de grandes exemplos de vampirismo, né? Então a gente vê isso acontece. E ele alerta, né? É vampiro também o espírita, ou o médium que fascina os ingênuos, né? Vocês veem como a gente teve contato com essas questões, né? Então nós estamos em contato com vampiros o tempo todo, né? Inclusive, talvez a gente já tenha em algum momento que nós não percebemos, nós também atuamos também como vampiros, mas muitas vezes não querendo prejudicar o outro, mas também nesse sentido que ele traz aqui nesse sentido material, né? Quantas vezes, e talvez no passado, quantos de nós também já não prejudicamos os outros, na verdade? Ele continua aqui continuando aquela questão que ele estava contando em relação a toda a dinâmica naquele momento. Então, falando daqueles espíritos, que acontece com aqueles espíritos que chegam e são imantados naqueles irmãos que estão recebendo aquelas comunicações, ou que são então, atraídos por aquela iluminação que traz a palavra, que traz toda a questão espiritual, e ele vai falar agora, então, sobre o que acontece naquele momento também. Ele falou já que algumas delas se desvinculam, né? Os espíritos se desvinculam daquela condição que havia naquele momento de obsessão, e ele fala aqui, então, algumas daqueles irmãos, né? Algumas dessas almas,
rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhe temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosas expectativa, famintas de maior esclarecimento, que é o que a gente vê nessas reuniões mediúnicas, né? Vê, não, eu não vejo, então não tenho evidência. Então, eu não vejo, mas é o que a gente vê os relatos, ouve os relatos do que acontece. Alguns deles são tocados, né? Aqueles espíritos em turbação que são trazidos, eles são tocados por aquele momento, por aquelas palavras, e aí percebem que existe muito mais do que daquela condição do que ele está envolvido naquele momento, daquela condição mental que ele está envolvido naquele momento. E abre uma brecha para que entre palavras que fazem com que ele veja que há uma esperança, há uma condição melhor para ele, né, lá para frente, há uma possibilidade de melhora naquela condição dele, e com isso eles se abrem a ouvir essas palavras. É o que acontece muitas vezes nas palestras espíritas. Muitas vezes nós vemos lá, às vezes no CETRAM a gente vê pouca gente observando as palestras espíritas, mas a gente não percebe o quanto de irmãos que são trazidos ali, desencarnados, e ouvem aquele momento e são encaminhados a partir daí. Então, muitas vezes a gente vê um palestrante desanimado, mas tem pouca gente. Não, tem pouca gente aqui, a gente está vendo, efetivamente. Mas o que tem desencarnado, que é trazido naquele momento, é enorme, que é ali também que tem o processo evangelizador, que faz com que aquele irmão que está em sofrimento, ele consiga enxergar uma luz do fim do túnel daquela condição e consiga se abrir, se permitir a se perdoar e seguir em frente, né? Com novas encarnações, novas possibilidades, né, de crescimento espiritual. Então, muito importante essa observação que o irmão nos traz aqui no livro do André Luiz, né? Que as possibilidades que a gente tem de um processo de evangelização, né? Que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está atento só à parte dos encarnados, e não percebe todo aquilo que está à nossa volta, que está acontecendo ali, e é isso que ele traz aqui no livro. Basicamente, o que ele nos traz é esse lado espiritual de toda a reunião, né? E como é importante esse momento, né? E como muitas vezes a gente não dá importância, né? Vamos em frente aqui. Se alguém tiver alguma observação, por favor, vocês me avisem, tá? E Roberto? Oi, pois não. Só agregando aí ao que você acaba de dizer, nas aulas também, viu? Acontece a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Nós temos muitos isso. A gente acha que só estamos nós ali estudando, etc. Não. Nós temos alunos ali que estão desencarnados, mas estão presentes ali, ouvindo e aprendendo com a gente também, paralelamente. Existe uma classe paralela. Sempre existe uma classe paralela de espíritos que estão aprendendo conosco. Isso é o tempo todo. É verdade, Francisco, bem lembrado, é o tempo todo. A gente não tem noção, a não ser quem tem evidência, mas a gente não tem noção da enormidade que é o centro espírita. Algumas vezes a gente teve a oportunidade de ter contato, mas são raras. O centro espírita é ali, parece pequenininho, mas ele se eleva de uma forma enorme. E às vezes a palestra que a gente vê, que é um salãozinho pequenininho, tem paredes assim, subindo para cima, cheia de cadeiras, cheia de poltronas, para os irmãos estarem lá assistindo também. A gente não tem essa noção. E é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. E é justamente o objetivo que o livro nos traz, para a gente ter esse tipo de conhecimento dessas coisas, né? Roberto. Pois não. Antes de ir um pouco adiante, tem algumas pessoas colocando algumas coisas no chat. E eu queria só fazer um pequeno comentário que eu acho que vale a pena antes da gente caminhar. Lá no início do nosso capítulo, tem um parágrafo que diz o seguinte: nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Ou seja, nenhum dos espíritos que estavam ali à espera para o atendimento estavam ali de maneira, vamos dizer, compulsória. Constrangidamente quer dizer de maneira compulsória. E aí o que pode estar encadeando as perguntas é muitas pessoas que já tiveram dentro das reuniões
de trabalho de desobsessão, e vem muitas vezes alguns espíritos que ali se manifestam. Eu não queria estar aqui, me trouxeram aqui, me arrancaram, me trouxeram para cá. Por que aparece, então, essa alegação? Não, nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. A gente precisa sempre lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos crianças espirituais. Nós temos muito pouco conhecimento e, por termos muito pouco conhecimento, possuímos muita ignorância. Ignorância. Quando para dar um pouco melhor de entendimento a respeito disso, eu sugeria para que a gente pensasse no caminho das encarnações compulsórias. O que é uma encarnação compulsória? É pegar um espírito e falar, olha, agora você vai encarnar e está acabado? Não. Isso fere o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. O que é uma encarnação compulsória? Uma encarnação compulsória é uma encarnação feita por amor. Ou seja, é aquela criança espiritual que, pela sua ignorância, desconhece o caminho pelo qual ela está transitando. E o pai, na sua infinita bondade, conduz esse seu filho, que ainda pela ignorância não sabe o que é melhor para ele conduz essa criança, esse espírito, para a encarnação, com o objetivo que ela possa ali evoluir, crescer, que ela possa ali ir se melhorando. Então, a encarnação compulsória, ela não é algo que vamos dizer assim, aflinja a liberdade do espírito, o seu livre-arbítrio, mas é o amor do pai por aquele filho que ainda não compreende o caminho da reencarnação. Vide, por exemplo, nós, quando as nossas crianças são muito pequenas, ali com 4, 5 anos, nós escolhemos para ela os melhores colégios. Quando ela está doente, nós levamos ela para tomar uma injeção, e ela às vezes olha para a gente e fala que não vai tomar, e a gente às vezes segura e aplica a injeção de qualquer maneira, porque nós sabemos que é para o bem. A condução dos espíritos, que às vezes estão em processos obsessivos, eles estão ali por ignorância. Eles desconhecem aquilo que eles estão ali prejudicando às pessoas e a eles mesmos. Eles desconhecem aquilo que vai ser o resultado daquilo que eles estão fazendo. Muitas vezes eles desconhecem até o seu passado, a sua vida, a sua personalidade, lembrando que a personalidade é uma somatória de todas as nossas existências, de todas as nossas encarnações. Essa constitui a nossa personalidade atual, somatória de todas as personas que eu já habitei. E sem esse conhecimento, muitas vezes, ele se encontra ali num processo obsessivo por ignorância. E um pai que ama profundamente seu filho, vendo-o perdido num processo obsessivo que está atrasando o seu progresso, que está atrasando a sua felicidade, ele, de maneira, vamos dizer assim, compulsória, no sentido de que não é uma boa escolha, mas que um pai que ama compulsoriamente indica para esse filho a melhor solução, ele pede para que os irmãos espirituais que compõem aí a nossa guarda, o nosso trabalho, conduzam esse espírito para uma sessão mediúnica, onde ele pode ali, junto dos encarnados, junto de outros irmãos, obter as informações que possam ali ofertar a liberdade, ofertar ali que ele possa sair daquele processo obsessivo e possa encontrar o caminho do bem. Então, esse processo, gente, é muito interessante, e a gente não, porque passar sem comentar sobre isso, a gente poderia ficar com aquele negócio, mas espera aí, André Luiz colocou que nenhum deles vinha até nós constrangidamente. Quer dizer que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, porque esse rapaz acabou de manifestar um espírito pela psicofonia, dizendo que foi trazido na marra, que foi colocado ali de maneira abrupta. Gente, é um espírito que desconhece aquilo que ele está realizando. E uma breve conversa do doutrinador com ele, com o esclarecedor com ele, percebe que ele não tem noção dos resultados dos atos que ele está praticando. É uma criança rebelada que precisa de amor, de muito amor.
Da mesma maneira, ele coloca na sequência que muitos ali saem correndo quando vem o centro espírita e que se afastam. Todos aqueles que já sabem o que está se passando ali e que ainda desejam continuar no seu processo de vingança, mesmo tendo consciência, já, mesmo que não seja uma consciência esclarecida, mas já tem uma consciência do que está fazendo, não é certo, mas deseja continuar naquele processo, eles saem e eles não serão conduzidos, não se violenta corações, não se traz um espírito dessa magnitude para ser esclarecido dentro de uma sessão, porque ele, na verdade, não iria colher absolutamente nada ali e iria estar fazendo uma afronta ao livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer que quando nós decidimos por nós mesmos caminhar no caminho da dor e do sofrimento, não é Deus que vai virar para nós e vai falar, basta, é nós que vamos falar para nós mesmos. Basta de sofrer. Basta. Eu cansei. André Luiz demorou 8 anos no umbral para dizer basta. Eu não aguento mais. Clarencio esteve ali 8 anos ao lado dele, esperando que ele dissesse basta. Deus não violenta corações. Porém, Deus não permite que seus filhos ignorantes não recebam a instrução necessária para que eles mesmos possam se libertar, para que eles mesmos possam caminhar em busca da sua libertação, em busca da sua felicidade. Então, esse processo, a gente precisa pensar um pouco, a gente não pode simplesmente passar por isso, porque senão a gente chega numa sessão, vê uma manifestação desse porte e fica perguntando, peraí, tem algo errado? Não. São irmãos em processo de aprendizado e em profunda ignorância relativo àquilo que estão praticando. Amor do coração, boas palavras, sentimentos puros e acolhimento é o que a gente pode fazer por esses nossos irmãos. São esses espíritos descritos por você aí, Eduardo, que praticam aqueles atos que foram descritos pelo Roberto: vampirismo, parasitismo e simbiose, porque eles ainda não têm luz, né, suficiente para perceber. No caso do vampirismo, sim, porque são esses últimos casos que você citou, que eles necessitam da energia para poder transtornar por vingança algum espírito encarnado. Então, eles vêm para fazer ou praticar o vampirismo, né, a propósito, né, para prejudicar aquela pessoa, para contínua obsessão, né? São esses que vão parar nos centros espíritas e que precisam de ser tratados por obsessão, né? Que são assediados por esses espíritos que praticam vampirismo, né? Não com relação aos vícios, né, que o Roberto descreveu, mas também por consequências da prática desses vícios, né? Porque praticaram atos alcoolizados e feriram alguém, mataram alguém, etc. E a vingança vem. O espírito que desencarnou por causa daqueles atos vem para vampirizar o cidadão, vem para assediar ele e fazer com que ele sofra, e às vezes causando até mesmo o óbito desse espírito encarnado, né? Perfeito, pessoal. Obrigado, Eduardo, pelo esclarecimento. Podemos continuar? Alguma observação a mais? Vamos continuar. Então, nós estamos aqui, essa imagem é uma imagem muito interessante, ela trazida também de um projeto que o Eduardo já falou aqui, de trazer imagens relacionadas à prática do espiritismo. E aqui é uma reunião mediúnica e aparece esse senhor aqui, né? E justamente nós estamos falando da reunião mediúnica, o que traz de bom uma reunião mediúnica em termos de mudar o padrão vibracional de cada um de nós, sejam desencarnados ou encarnados, né? E esse aqui então traz o irmão encarnado, mas que não é atingido por esse mudança vibracional, porque ele ainda é muito apegado à matéria. Então ele está lá presente em corpo na reunião espírita, mas o pensamento está deslocado ao trabalho. Então, muitas vezes a gente imagina que tem vários lá dentro da reunião, mas depende também do grau de interesse desse irmão aqui, no sentido de se sintonizar com essas palavras que são trazidas naquele momento. E é esse o texto que a gente traz aqui,
esclarecendo justamente esse ponto. Só um segundinho. Então, Hilário, que recebia surpresos semelhantes informes, perguntou curioso: o que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas e outras confissões religiosas, quer dizer, não só no templo espírita. Nós temos várias práticas religiosas e todas elas, a grande maioria delas, que trazem palavras que nos auxiliam a mudar nosso padrão mental. Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores, em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Então, não é só dentro do centro espiritual, obviamente, que acontece isso, né? Então, o que muda é a receptividade daquele que está ouvindo, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. Se ele é receptivo, se ele se sintoniza com aquilo que está sendo transmitido, isso aí pode ser tocado e pode, então, ajudar a esse irmão a mudar justamente esse padrão mental, mudar de faixa vibracional e permitir a ele que ele tenha outros esclarecimentos, outras visões sobre o seu estado atual, sobre sua condição atual e sobre seu futuro possível dentro do crescimento espiritual. Então, a gente vê aqui, né, o centro espírita, né, emanando luz, né, todos querendo acessar, nem todos podem entrar, né, e que traz, então, essa possibilidade de nós crescermos assim espiritualmente, né? E a questão que a gente traz aqui é que só, então, no centro espírita que ocorre assistência espiritual, porque aí foi basicamente isso que ele nos trouxe nesse diálogo que é trazido agora, né? Será que é só no centro espírita, então, que acontece? Então, a gente traz aqui esse texto aqui. O socorro espiritual ocorre em toda a parte. O que o determina não é a localização física onde se encontra o necessitado, mas o seu nível de receptividade, a sua sintonia mental. Então, o que muda é isso, porque ajuda e auxílio a gente recebe o tempo inteiro. O que acontece no centro espírita é que há uma condição, porque há toda uma faixa vibracional ali, que permite que isso seja mais fácil, facilitado, mas a ajuda acontece o tempo inteiro. Os benfeitores espirituais estão sempre aptos a nos socorrer, contudo, precisamos fazer a nossa parte. A casa espírita funciona como um ponto de apoio, local imantado de fluidos salutares pelo plano espiritual, ou seja, é um lugar que é propício a gente ter uma melhoria moral, né? Onde podem se reunir necessitados e servidores do bem. É o local ideal para a prestação de socorro, embora, como se disse, este possa ocorrer em qualquer parte, né? Então, eu trago aqui, como o Eduardo já trouxe aqui, algum trecho desse livro, Diretrizes de Segurança, escrito por Divaldo, psicografado por Divaldo Franco, escrito por Divaldo Franco Raul Teixeira, que nos traz, então, essa questão. Qual o objetivo, então, de uma sessão mediúnica? Tudo que nós vimos aqui, qual que é o objetivo dessa sessão, de uma sessão de palestra, de uma sessão de esclarecimento, né? É, acima de tudo, uma oportunidade de o indivíduo autorreformar-se. No final das contas, aquilo lá vai nos dar condições de se fazer uma reflexão, de se estar aberto a novas informações, de se estar aberto a novos padrões de vibração mental, para que nós possamos nos conhecer e, a partir daí, identificar aquilo que, nesse autoconhecimento, possamos melhorar. Então, é, acima de tudo, uma oportunidade de o indivíduo auto-reformar-se e fazer silêncio para escutar as lições dos espíritos que vêm a nós, depois da morte, chorando e sofrendo, sendo este um meio de evitarmos cair em seus erros. Então, parar aqui. É muito importante que, muitas vezes, a gente tem sessões nos cursos de educação mediúnica que vêm espíritos sofredores, mas muitas vezes as pessoas se perguntam, mas é uma sessão de obsessão? Não. Muitas vezes o espírito é trazido ali justamente para educar aquele que está recebendo, educar aquele que está observando essa ação,
A maioria das vezes, esses espíritos vêm para nos dar lições. Lições que são necessárias para aquele público que está ali naquele momento, né? Então, é isso aqui que ele vem falar aqui. É também para fazer-nos esquecer a ilusão de que nós estejamos ajudando os espíritos, uma vez que eles podem passar sem nós, né? Eu acabei de falar. No mundo dos espíritos, as entidades superiores promovem trabalhos de esclarecimento e de socorro em seu favor. Nós, entretanto, necessitamos deles, mesmo dos sofredores, porque estes são a lição de advertência em nosso caminho, convidando-nos ao equilíbrio e à serenidade. Assim vemos que a ajuda é recíproca. Então, muitas vezes a gente acha que está ajudando, mas muitas vezes nós é que somos os ajudados, né? Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Isso já é comentário do livro, tá? Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desgarrem os pensamentos enovelados em situações pessoais e coisas da terra. Então vamos imaginar esse texto aqui, lembrando daquele senhor lá que está lá na sessão mediúnica, mas está pensando no trabalho. Ou então na outra pessoa que está lá, mas está pensando nos afazeres domésticos. Ela não é envolvida pelo que realmente precisa ser envolvida. Então, comumente desencarna-se a alma sem que lhe desgarrem os pensamentos. Quer dizer, o padrão de vibratório, o padrão de funcionamento mental não muda. Ele está não sabe que desencarnar, né? A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também os públicos. Estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Então, todos procuram. Isso aqui fala também a favor do que o Eduardo falou. Procuram a assistência, procuram auxílio, procuram amparo. Muitas vezes não encontram num lugar, vão encontrar no outro, mas todos são assistidos, todos são amparados. Está picotando o sinal, o Roberto. Tá? Tá sumindo o som, demora para voltar. Por exemplo, começou aquele texto anterior, só voltou no final. Mas tudo me bem, desculpem, mas eu achei conexão mesmo. É conexão aqui. Só Tá com falha. para comentar algumas coisinhas. Eu estava num trabalho na segunda-feira, a gente faz o atendimento fraterno e depois o passe, né, no salão. No momento do passe, enquanto o coordenador fazia a preparação, eu fechei os olhos e nós estendemos as mãos para dar o passe. Nesse momento eu vi que o salão, na realidade, tinha aquelas 12 pessoas que estavam ali para tratamento, e no corredor central tinha uma fila enorme de espíritos, todos eles contristados e aguardando o passe. Então, mais uma vez a gente volta àquela questão. Todos os trabalhos espíritas estão povoados por espíritos que estão ali por uma razão ou outra, estão sendo atraídos pelos ensinamentos que estão sendo passados e também pelo benefício que vai ser passado para todos, através das nossas energias, porque isso faz um bem muito grande para eles. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente, tá? E em todos os momentos a gente não esquecer. Nós não estamos sozinhos, estamos acompanhados e muitos espíritos necessitados estão ali conosco, mesmo eles não podendo se manifestar, eles estão ali respeitosamente esperando o auxílio que eles precisam. Perfeito. Eu peço desculpas aqui pela conexão. A próxima vez eu vou mudar de ambiente aqui e espero que isso não se repita. Vamos ver se a gente consegue transmitir agora mais tranquilo.
Então, continuando aqui, os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas. Interessante essa figura que ele nos traz, né? Desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, comentar a tomada mental é uma espécie de vinculação magnética. Aquilo lá que a gente comentou desde o início, da sintonia, da faixa vibratória, né? Que você se conecta mente a mente, ligando psiquicamente dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Como temos estudado desde o primeiro capítulo, os espíritos se ligam e se influenciam reciprocamente pela sintonia. Havendo afinidade de hábitos mentais, a reciprocidade vibratória passa a atuar e mantendo as mentes dos envolvidos. Ocorre, então, a instalação da tomada mental, que é isso que ele nos traz aqui no texto, aqui, que a gente explica aqui. Vamos em frente? Alguma questão? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a questão das tomadas mentais, né? E em razão disso, por causa disso, justamente dessa libertação das tomadas mentais, que as entidades vampirizantes, muitas vezes, operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado, para que se lhe adie a renovação. Então, muitas vezes, isso é muito frequente nas reuniões mediúnicas, a gente vê algumas pessoas adormecendo. Isso é muito frequente, né? E ele vem explicar aqui porque isso acontece, né? Claro, nem todos os casos isso acontece, mas é por também ação de entidades obsessoras que estão ali emanando fluidos, fazendo com que a pessoa adormeça e não consiga, então, absorver aquilo que é trazido naquela reunião mediúnica. E aí continua, então, a sequência do livro, dando continuidade à observação que eles estão fazendo da reunião mediúnica. Então, observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio, de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulo nos informou do Prestimoso. Psicoscópio, vocês já tiveram a discussão, né? Foi um capítulo quase inteiro falando sobre psicoscópio, né? E aí o orientador informa. Não será preciso, bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo espiritual os sofrimentos de que são portadores. Então, isso não é necessário, é só observar, então, o corpo espiritual, o perispírito. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas. Eram perceptíveis a rápido olhar. E isso é muito frequente quando você está numa sala de desobsessão, né? Todos vocês que têm experiência, vocês já tiveram contato com esse tipo de questão, que o espírito é trazido, mas ele traz ainda no perispírito aquelas marcas do sofrimento que teve na própria vida material, na vida quando ele estava ainda encarnado, e muitas vezes, muitos deles ainda não perceberam ainda que desencarnaram. Então, trazem todos os problemas, todas as questões de saúde, todas as questões relacionadas ao desencarne, estão ali naquele momento. Então, eu trago aqui a imagem, né, do corpo e do perispírito, né? Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente os estigmas dos erros deliberados a que se entregaram, ou seja, aquilo que marca, então, o perispírito. Marca de uma forma energética. A transmissão daquele problema que nós trazemos no nosso corpo é transmitido energeticamente, de uma forma ou de outra, de uma forma de duas vias. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Daí a importância de nós mudarmos o nosso padrão mental, a nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar a vida, do que traz o Espiritismo nessa doutrina, que nos traz o esclarecimento necessário. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio, indagou Hilário espantadiço, né? Então, mas a questão mas mesmo ele trazendo essas questões, melhoram, né, nessas reuniões de intercâmbio, e a gente vê isso nas reuniões que a gente vivencia isso, nas reuniões de sessão, tudo, vê a melhora que eles têm na aparência, nas lesões, no perispírito. Muitas vezes lesões são tratadas naquele momento só doação fluídica,
já é suficiente para esses espíritos melhorarem. Então, a gente traz aqui a informação do perispírito, que resumidamente podemos dizer que o perispírito é a estrutura intermediária entre o espírito e o corpo físico, extraída do fluido cósmico universal do planeta onde o espírito habita. Sua constituição muda de mundo para mundo conforme o seu grau evolutivo. É o veículo das nossas emoções e preside a formação do corpo físico, funcionando como seu molde. Então, se eu trago no perispírito alguma questão a ser resolvida em determinado ponto, isso pode ser transmitido ao nosso corpo material, dependendo de uma série de condições, e criar as nossas famosas doenças. Nele ficam gravadas todas as nossas experiências, é constituído de matéria quintessenciada, plástica, flexível, e por isto possibilita que o espírito se apresente da forma determinada pelo seu padrão mental. À medida que o espírito evolui, o perispírito vai se desmaterializando até um ponto que se confundirá com o próprio espírito, como nos casos dos espíritos puros. Eduardo, eu estou com 9:05. Eu vou até a 9:10, tudo bem? Como você preferir, Roberto, porque eu acharia interessante, se você tiver disponibilidade, semana que vem você tem 2 casos ainda para tratar, e eu acho que 2 casos seriam interessantes a gente abrir para um diálogo, inclusive, porque um dos casos é um caso até que na própria literatura espírita tem muito arcabouço de informação. Lógico que eu vou dar apenas uma ideia, mas quem quiser para a semana que vem sobre um dos casos, leia o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. É um caso do Camilo Castelo Branco. É muito similar ao segundo caso que nós vamos estudar semana que vem. E a nossa irmã Ivone Amaral Pereira vai trazer muitas informações para nós a respeito disso e trazendo um pouco mais de informações a partir do corpo mental. Porque o que o Roberto trouxe para nós até agora e o que ele está nos mostrando é que essas marcas no corpo perispiritual, e o nosso irmão Aulus toda vez nos fala, elas estão presentes no pensamento, ou seja, o corpo mental. O corpo mental é que traz ali no pensamento a estrutura. E como o corpo mental é a matriz de formação do corpo perispiritual, se eu mentalmente me sinto doente, o corpo perispiritual mostra aquela doença, e o corpo perispiritual, essa doença no corpo perispiritual, quando encarnado, reflete no corpo físico. Mas, como a morte é a continuação da vida, você deixando o teu corpo físico, mas a sua mente ainda enfermiça, ainda pensando em estar doente, você aparece na sessão mediúnica, ali, com o braço arrebentado, com a garganta com câncer, com vamos dizer assim, o pulmão ainda com dificuldade para respirar, porque o pensamento dele ainda traz essas ideias. Então, isso é muito importante e a gente, na semana que vem, a gente vai conseguir falar um pouco mais a respeito disso. Roberto, sinta-se à vontade e até onde você achar necessário, e aí a gente pode parar e conversar um pouco. Então, nós vamos continuar o texto aqui mais um pouco, então, e a resposta que ele dá é sim, esclarecer o interlocutor. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Então, a renovação mental, como o Eduardo falou, essa mudança de padrão de pensamento faz com que esse corpo mental emane outra forma de vibração e assim isso é a renovação. Isso é a nossa busca pela nossa saúde. Afinal das contas, é um reflexo da saúde espiritual. Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma em demanda do céu e do inferno, como lugares determinados de alegria e de padecimento, o juízo final. Quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz do que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo, sob as vestes da carne. Então, André Luiz se refere aos que creem na unicidade da existência física, após o que haveria o chamado juízo final, selando em definitivo a sorte do espírito. Ou seja, o espírito caminha para um lado ou para o outro e acabou.
né? Você tem só uma encarnação e essa sorte está selada. Como disse Aulus, trata-se de mera ilusão, como comprova os espíritos em estado de perturbação que ali compareciam. A mudança de dimensão não traz nenhuma situação definitiva para o espírito, de alegria nem de sofrimento. É apenas a continuação da vida sob uma nova forma. Os que acreditam num julgamento final após a morte do corpo físico, principalmente os que esperam uma existência contemplativa no céu que não existe, encontram-se iludidos e ficarão, após a passagem, desiludidos. Trago essa imagem aqui de um livro, não sei se todos conhecem, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que fala justamente, tem um livro que chama Purgatório, ele traz uma série de imagens que imagina ser purgatório, e ele fala em poetas o que está passando, essas almas aqui, que estão aqui no purgatório, que, na verdade, são reflexos justamente do nosso padrão mental. Né? Então, a consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma, então ela mesma, a consciência mesma, e ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Ou seja, nós criamos os nossos próprios sofrimentos, nós criamos os nossos próprios purgatórios, através do nosso padrão mental. Como acrescentou Aulus, poucos são os que têm conhecimento da nossa realidade espiritual, de que a nossa consciência é o núcleo de forças, formado pelo bem e pelo mal que praticamos e que vai determinar a nossa sorte, essa é a nossa própria consciência. Como se disse durante o estudo, o céu e o inferno estão na consciência de cada um. São estados conscienciais e não localidades físicas. Os espíritos que ali compareciam encontravam-se em sofrimento, cada um numa situação diferente, a que eram conduzidos por suas condições mentais, ditadas por suas consciências. E agora a gente vem no primeiro caso, eu acho que aqui são 9h10, eu vou parar então aqui antes de entrar aqui, nesse caso, para a gente poder continuar na semana que vem. Então. Tudo bem, Eduardo? Vamos interromper aqui para questões e discussão do que já foi trazido? Sim, acho que seria interessante, porque assim a gente pode conversar um pouco, pode até parar o share, que a gente abre aí para as pessoas que quiserem aí trazer algumas dúvidas, a gente conversar um pouco a respeito disso. Quiser fechar o share, pode, Roberto, não tem problema. Eu acho que já fechei, não fechei? Agora sim. É que tá lento, a internet realmente está lenta. Quando chove aqui é uma desgraça. Chove, não sei se molha fio, não sei o que acontece, que a internet é uma bomba. Bom, gente. Interessante. Opa, desculpa, Eduardo. A Mari está pedindo para falar hoje. Eu gostaria de escutar a Mari. Mari, por favor. Está com o microfone fechado. Então, às vezes me dá a impressão que a gente nunca pode ficar triste, a gente nunca pode ficar com raiva, a gente nunca pode chorar, a gente tem que estar sempre feliz, com um sorriso no rosto, nesse mundo de provas e expiações que a gente vive, né? É como se você passasse por uma grande tribulação, por grandes tristezas, e as pessoas falam assim para você, olha, acabou, passou, esquece. Dá uma borrachinha na tua mão e fala, apaga. E a vida da gente não é assim, né? A gente passa por muitas dificuldades, muitas situações dificílimas, e a gente não consegue passar a borrachinha, né? Então, quando eu escuto tudo isso, o que será de mim, né? Quando eu chegar lá em cima. Porque a minha vida não é esse Alice no País das Maravilhas. Eu lamento informar todos vocês, mas não é esse conto de fadas. Infelizmente, não.
não sei, acho que de muitos também não, né? Porque é fácil, você não sabe o que as pessoas passaram, né? Você não sabe os problemas, as dificuldades de cada um, e você fala, olha, toma borracha, apaga, acabou, esquece. Não, não é assim. Não é assim, é muito difícil, muito difícil. Então, acho que quando eu chegar lá em cima, ou eu vou chegar e ter a consciência, ai, graças a Deus, desencarnei, agora acabou. Ai, a borracha, né? Ou vai ser assim, né? Ou então eu vou ficar, né, com chicote. E vou atormentar vocês nas reuniões de desobsessão. Aí vocês vão ter que me aguentar. Eu não sei como é que vai ser. Aí vocês vão me socorrer. Não sei se eu estou errada, né? Agora vocês me digam. Mas acho que você não está errado. Você faz uma observação de acordo com o que você tem essas considerações. Eu acho que assim, eu acho que ninguém aqui tem uma vida fácil. Ninguém. Por mais fácil que ela seja, ninguém tem. Porque, afinal de contas, nós estamos num corpo que faz o que a gente sofra. No final das contas, a gente pega doenças. Eu duvido que alguém aqui nessa sala tem algum familiar que não teve alguma doença grave, ou mesmo tenha passado por uma situação grave de doença. Eu mesmo fui levado ao centro espírita por uma questão grave de doença. Eu duvido que alguém aqui não tenha passado por um momento de sofrimento. E é basicamente isso o motivo pelo qual nós estamos aqui. Não que nós estamos aqui para sofrer, veja, não falei isso. Nós estamos aqui para aprender. Então, nós aprendemos uma coisa ampla, inclusive aprender a considerar essas questões que nós passamos como obstáculos que nos fazem crescer. E que nós vamos extrair desses obstáculos, desses momentos, conhecimento necessário ao nosso engrandecimento espiritual. Mas você não então, isso também é um aprendizado. Borracha. Não estou dizendo que passar borracha, mas você observa as coisas que passaram com você de outra forma. Você não olha mais as coisas que aconteceram com você com sofrimento. Você olha de uma forma diferente. O que me fez aprender aquilo lá que eu passei ali atrás? O que me trouxe de conhecimento em termos de engrandecimento espiritual é isso que vai acontecer com você. Quer você queira, quer você não queira. Mas você não pode olhar isso numa encarnação única. Se você fizer isso, você perde a noção. Você, na verdade, começa a se desacreditar. A sua fé começa a ficar abalada. Se você não tem uma visão ampla de várias encarnações, você não consegue entender isso. Então é isso que a doutrina vem nos trazer. Não, eu acho até que, por exemplo, para a gente que é espírita, você tem essa visão ampla, né? Você aprende a ter essa visão ampla. Você até sabe, né, por que você passou por aquilo, para que você passou por aquilo, mas aquilo não deixou de ser para você um sofrimento. Nem sem dúvida. Não deixou de ser para você uma dor muito grande. Entendeu? Sem dúvida, mas não é aquilo que você vai criar aquilo lá. E é isso que é importante. Veja só, isso no capítulo que a gente estudou agora, é isso que ele veio nos trazer. Ele veio nos falar do padrão mental. Se a gente cristalizar isso, se você começar a cristalizar esse pensamento naquilo tudo que você sofreu, não, eu só passei por sofrimento, eu sou uma sofredora, isso aqui me traz sofrimento, você já está indo para o precisa olhar isso como um aprendizado. Você ainda está olhando isso como um sofrimento. O que não deixa de ser válido, porque nós estamos num aprendizado. Todos nós vamos porque é difícil passar borracha. Então você sempre não estou falando que você vai passar borracha. É um sofrimento necessário, mas é um sofrimento. Não estou falando que não é um sofrimento, nem que você vai passar borracha. A forma de você olhar para isso vai mudar. Você vai olhar para isso com outros olhos. Daqui para frente, talvez algumas encarnações, mas você vai olhar para isso, nossa, eu sofri, mas como eu aprendi com isso? O quanto eu aprendi com isso? Ou então você vai falar, nossa, eu sofri, mas eu não aprendi absolutamente nada. Eu aprendi. É assim que você vai olhar isso. Aprendi, mas é sofrível ainda lembrar, viu? Com certeza. Aprender, a gente aprende. Claro, e por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. É exatamente por isso.
Francesco. Opa, tem uma pergunta que foi feita para mim aqui pela Ana Joyce, quando eu estava falando dos espíritos e do passe. É o seguinte, Ana, as doenças, se as doenças são uma expiação, elas são expiação e são provas para nós, de uma determinada maneira, né? Não podemos nos esquecer que nós, quando viemos para cá, nós fizemos um acordo reencarnatório, né? Um planejamento. E nesse planejamento nós colocamos algumas coisas. Então, talvez eu, você ou algumas outras pessoas aqui resolvemos que alguns obstáculos não seriam suficientes para que a gente chegasse no nível de evolução que a gente precisava. Então, nós pedimos para colocar uma doença aqui, outra ali, para que esse sofrimento apontasse para nós o caminho que a gente deveria seguir para evoluir através desse sofrimento. Então, se é uma expiação, é também, mas não podemos olhar sempre dessa maneira. Como o Roberto falou agora há pouco ali, ele disse que algumas coisas são criadas pela nossa mente e elas refletem no nosso perispírito. O perispírito vem para o corpo físico, se reflete no corpo físico. A doença se materializa. Então, a gente não pode esquecer, nós somos aquilo que nós pensamos, né? Se nós não pensamos de uma forma equilibrada, de uma forma, como nós falamos aí no início, da questão da energia, né? Que ela deve estar equilibrada, que as nossas vibrações devem estar sempre num nível positivo, é justamente por essa razão. Porque a mente desequilibrada, ela acaba produzindo uma doença, né? E é dessa forma. Ela acaba somatizando, né? Somatizando e transmitindo para o físico, para o plano físico, a doença, aquela, como é que se diz? Aquela falta de sintonia, né? Aquela, como é que se diz? Não é falta de sintonia. Assim, aquele desequilíbrio, né? Ele repercute na nossa matéria, desequilibra a matéria. Não se esqueça que nós somos Desarmoniza, compostos. né? Desarmoniza. Não se esqueça que nós somos compostos de elétrons e prótons, né? As nossas células são elétricas. Então, todas as vezes que há uma perturbação no nosso campo magnético, se reflete no nosso corpo físico. Então, nós nos sentimos mal, se nós temos uma emoção muito forte e ela permanece por muitos dias, aquilo acaba gerando um desequilíbrio no nosso corpo, acaba gerando alguma doença. A gente tem que compensar isso através de remédio, através de um aditivo químico, para poder equilibrar o estado químico do nosso corpo. Então, nós que estamos causando isso, ninguém causou, né? Além do que foi recomendado para a gente se manter com a nossa sintonia sempre positiva, porque as nossas vibrações, estando positivas, elas não vão deixar que penetre nenhuma desarmonia no nosso corpo. Nós vamos estar em estado de desarmonia. Então, não geraremos nenhuma doença, nenhuma afasia. É isso. Aqui, a gente é aquilo que a gente pensa. Esse é o resumo de tudo. É simples demais, mas é verdade. Se a gente for analisar cientificamente, é isso mesmo. Obrigado, Francesco. Rose, por favor. Não, é rapidinho. Roberto, você quer fazer um comentário antes? Não, eu acho que estamos tudo tranquilo. Eu só peço desculpas porque a gente faz a aula, mas não fica olhando o chat. Então, agora que eu estou vendo, tem um monte de coisa aqui. Agora que eu vi as discussões aqui paralelas aqui, se eu soubesse, tinha parado lá, mas desculpa. Não, que eu ia falar, não estou falando de um mal tão grande. Estou falando assim dos momentos do dia
E muitas vezes, se você está... Vou dar um exemplo meu, que acontecia algumas vezes. Tinha uma loja em Cajamar, e vira e mexe eu estava indo para lá, e era uma meia hora dirigindo. Essa meia hora você está com a cabeça, né? E muito, e assim, não com frequência, mas é o que deu para perceber que geralmente vinham uns pensamentos tão tristes para mim, que eu chegava até a chorar. De situações, sabe, de momentos, não que eu vivi, mas que assim, que de perda, de que eu poderia perder meu pai, sabe, coisa assim, nada a ver, de sofrimento, de tristeza, que realmente me fazia até chorar. E muitas vezes eu antes de, né, de entrar na doutrina, eu ficava muito mal, muito triste, muito para baixo mesmo. Aquela energia que eu estava realmente me derrubava. Aquele pique que eu chegava na loja, eu chegava assim com a bateria baixa. E depois, quando você vai, né, estudando um pouquinho, conhecendo, e aí quando me vinham esses pensamentos, na hora, assim, que vinha um pouquinho, eu falei, opa, chega, pode parar. Quando acontecer, se acontecer, eu vivo esse momento. Eu não estou neste momento e não é isso que vai me deixar triste. Já botava um som no carro, já mudava a sintonia, já pensava em outras coisas e automaticamente essa energia ia embora. Essa influenciação, sei lá qual que é o nome correto. Então, a gente tem que se policiar quando a gente está falando o tempo todo hoje, hoje e nos, né, nas aulas anteriores, da sintonia, o quanto é importante a sintonia, a sintonia, e a gente realmente tem que prestar bastante atenção nisso, na sintonia. É, quando a gente está num problema muito maior que a gente está vivendo, eu sei que cada um sente de uma tal forma, né? Cada um digere os seus problemas de acordo com... Enfim, não dá para entender, né? Tem pessoas espíritas que sofrem demais e outros evangélicos que nem têm o conhecimento da doutrina que resolvem muito fácil. Então, parece que é uma coisa também já meio interna de cada um. Mas eu acho que uma coisa que é muito confortante é a gente saber que tem alguém muito grande que está a par de tudo. E nem tudo a gente conhece, nem tudo a gente sabe. E quando a gente não sabe, a gente tem que só pedir para cuidar da gente e nos apontar os caminhos e nos firmar nisso, que eu acho que as coisas ficam mais suaves, né, na nossa frente. E falando sobre outro negocinho, não querendo me estender muito, aquele corredor do CETRELV, realmente, uma vez eu vi num trabalho lá no centro, ele cheio de gente, em sentido no corredor, um monte de trabalhadores, parece uma ala médica mesmo, é bem bonito de ver. Você vê gente muito desesperada para entrar, você vê gente que entrou e está morrendo de medo de ficar, não sabe se tem que ficar ali, se não tem, por falta de informação. E é um trabalho realmente maravilhoso, essa sintonia nossa com esse plano espiritual. Eu acho que quanto mais a gente conseguir realmente estar equilibrados, que não é tão fácil, né? Lógico que não é tão fácil, mas com esse amor para dar, eu acho que o que a gente pode melhor fazer num trabalho, né? De ajudar nessa sintonia toda. É isso. Vou fazer um comentário também rápido. Você falou justamente dessas questões que muitas vezes você baixa o padrão, mas a nossa faixa vibracional é justamente o próprio nome, é uma faixa. É claro que você não vai estar o dia inteiro naquele padrão alto. Não, isso é impossível. Ninguém isso acontece com ninguém. Mesmo um palestrante espírita aquele espetacular, o cara tá andando, fazendo palestra, dá uma topada no dedão que tá com a unha encravada. Você acha que ele vai manter o padrão vibracional? Ele vai começar a xingar, chutar o pé da mesa ali, não sei o quê. Claro, isso aqui é uma faixa vibracional. Então, durante o dia, nós oscilamos o nosso padrão, mas nós estamos numa faixa. É essa faixa que diferencia a gente, né? Então, obviamente que nós mudamos o nosso padrão durante o dia, mas não estamos naquela faixa. E é esse o objetivo nosso, ampliarmos a nossa, deslocarmos a nossa faixa vibracional, né? Deixa eu só fazer um comentário, aproveitando a deixa da Rose, que a gente estava trabalhando na sala lá de cura e, de repente, caiu um espírito lá dentro, apavorado. Aí eu vi que ele
ele tinha entrado lá por acidente, né? Ele, na realidade, ele veio do lado da sala de passe. O pessoal tinha começado a dar o passe lá, e eu acho que ele se assustou com alguma coisa, não sei o que aconteceu lá. Ele veio na nossa direção e caiu na sala, né? Aí eu falei, bom, você tem algum problema, né? Se você tem algum problema, fica aqui com a gente. Nós vamos fazer os passes e a gente dá um passe em você também. Aí ele falou, não, eu estava lá, não sei o que aconteceu, me empurraram, me jogaram para cá. Aí eu falei, então é melhor você voltar para lá. Você volta para lá e lá o pessoal vai te atender, tá bom? Aí ele falou, tá bom, então eu vou para lá. Aí foi, sumiu. Eu falei, poxa, eu depois comentei com o pessoal, né? Falei, cada coisa que acontece, mas é isso mesmo. A gente atrai mesmo, né? A gente está trabalhando com o bem, a gente está trabalhando com energia positiva, né? E isso é energia muito alta, né? Então, os espíritos necessitados, eles vêm mesmo, eles formam fila, entram na sala, aqueles que têm a felicidade de poder ver, ver que tem muitos espíritos dentro da sala conosco, nós estamos ali atendendo as macas ali, mas em volta tem um monte de gente sendo tratada também. Muitos deles deitam nas macas também para receber tratamento. Então, uma casa é aquilo que você mostrou na ilustração, Roberto. É aquilo mesmo, daquele jeito. Ela tem uma onda de luz em volta para proteção, para não entrar espírito indesejado. E os espíritos que entram ali são aqueles que podem entrar mesmo, que precisam entrar. Então, a gente tem que ter essa consciência. E é como você falou, a gente não é 100% toda hora, né? O nosso padrão, ele fica alternando, né? A gente não fica pensando na mesma coisa o tempo todo, impossível, né? Então, essa alternância, ela é normal, né? Para todo mundo. O Haroldo Dutra uma vez falou na palestra dele que ele tinha momentos que ele tinha que orar porque ele saía assim da sintonia, queria desganar um ou outro. Se ele teve esse direito, imagina a gente, né? Claro. O que a Rose colocou foi muito, muito interessante, que ela compartilhou com a gente aí um processo que todos nós vivenciamos o dia todo, que são as tomadas mentais, aquilo que o Roberto comentou com a gente. E através da oração, através da sintonia com os irmãos espirituais, através da oração, que é a ligação com Deus, você rompe essas tomadas mentais. O que a Rose comentou sobre o Haroldo, ele foi até mais longe na mesma palestra, quando ele disse que outro dia, também na mesma palestra, eu não lembro o tema da palestra, mas é uma palestra de uns 4 anos atrás, em que ele estava comentando sobre exatamente esse processo de que nós não conseguimos nos manter o dia todo no mesmo padrão vibracional. E ele estava comentando nessa mesma palestra que ele estava no trânsito e ele recebeu uma fechada muito feroz, né? E ele ia botar a cabeça para fora da janela e falar algumas palavras que nós podemos imaginar quais seriam. E ele estava com o filho dele no carro do banco traseiro. E o filho dele observa que o pai estava para fazer aquilo, e o que o filho dele fala para ele? Pai, imagina que essa pessoa que está no outro carro possa ser alguém que assiste às suas palestras. Que situação, né? O próprio filho, né? A gente aprende com os nossos filhos. Eu levo, de vez em quando, muito sabor do meu, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo, tá, gente? A gente está aqui para ser... Não, o filho não nasceu num lar por um acaso. Ninguém cai lá porque simplesmente passou a cegonha e derrubou. Isso não existe. Nós estamos ali exatamente para nos auxiliar um ao outro e a gente ir caminhando, nos ir burilando nas nossas romagens, nas nossas encarnações e nos aperfeiçoando. Mari, é devagar. Eduardo. Uma vez só. Pode falar, Mari. É que eu estou com a mão levantada aqui, acho que você não está olhando eu. Não, Eduardo, pode falar. É o seguinte, é o seguinte, do que você falou aí sobre a reencarnação compulsória aí, tá? Não tem antes de mais nada como um fator preponderante, um primordial, tá? Um fator intrínseco aí, uma ação do determinismo nesse caso. Antes de tudo aquilo que você falou, não há uma ação do determinismo?
Não, você está coberto de razão, com certeza. Nos mundos mais primitivos, existe muito mais determinismo do que livre-arbítrio. Pergunta 132 do livro O Consolador. Fala, perguntando sobre determinismo e livre-arbítrio. Esses dois coexistem. E a resposta dada por Emmanuel, na pergunta 132 e 139 do livro O Consolador, ele diz que nos mundos mais primitivos há muito mais determinismo do que livre-arbítrio. Porém, à medida que o espírito vai se desenvolvendo e vai tendo consciência de si mesmo, e o determinismo vai dando lugar ao livre-arbítrio. Então, quando há ali, principalmente no mundo primitivo, as encarnações, nós não temos condições de fazer nenhum tipo de escolha. Todas as encarnações, elas, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra compulsória, porque Deus, a pergunta feita no Livro dos Espíritos a respeito da encarnação, qual o objetivo da encarnação? A resposta dada pelos Espíritos, Deus os impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Ou seja, o verbo é impor, ou seja, ela é necessária, ponto. Então, nos mundos primitivos, se você não tem condição de fazer nenhum tipo de escolha, porque você não se vê nem como um espírito imortal, as encarnações são todas compulsórias, imposição, objetivo de vos fazer progredir. No mundo de provas e expiações em que nós estamos, nós temos muitos espíritos, se você lembrar, lá no segundo livro, palavra do próprio André Luiz, que é os Mensageiros, nós temos castelos enormes que André Luiz visitava, em que tínhamos ali irmãos que desencarnaram, mas que não tinham consciência de serem espíritos imortais, e que viviam ali naquele processo, ali na erraticidade, aguardando que a própria providência divina os reconduzisse ao processo reencarnatório com o objetivo de vos fazer progredir. Então, a gente precisa entender que esse determinismo reencarnatório, ele existe, sim, e ele está dentro da imposição que é nos dada a encarnação com o objetivo do progresso. Mas o progresso, ele tem como objetivo a que a gente alcance, que é o determinismo final, que é o único determinismo que existe, é que nós seremos espíritos puros e felizes. Ou seja, o objetivo final é a felicidade. E para que a gente alcance a felicidade, a gente tem que reencarnar muitas vezes, sucessivas vezes. E no mundo de provas e expiações, muitos irmãos passam por encarnações, vamos dizer, compulsórias, exatamente por não fazerem boas, não terem condições de fazerem escolhas e nem se verem como espíritos. A mesma coisa... Porque assim... Pode falar. Não, do que você está falando, às vezes também acontece o processo inverso. Tá? O determinismo ele ocorre, na minha concepção, né? Às vezes eu acho que assim, eu penso que o determinismo pode vir a ocorrer por um processo inverso, pela liberdade que não soube aproveitar, que acabou numa libertinagem, e aí vem o excesso, vem o limite, né? O limite traçado, chega, parou aqui, né? Agora vamos fazer a revisão de tudo isso daí. Aí sim, entendeu? Será que também é isso? Ou seja, muitas vezes você percebe que tem espíritos que não são ignorantes pela falta de conhecimento, digamos assim, nesse sentido que eu estou falando. Mas, pelo contrário, né? Possuidores de um vasto conhecimento, né? Principalmente no âmbito espiritual, né? Cientistas, né? E que se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, e tomaram outros caminhos que culminou nisso também, entendeu? Nesse tipo de processo. E e recai nessa compulsoriedade também, né? É essa a minha dúvida. Estou certo, errado, não sei. Eu compreendo o teu pensamento, Wagner. E eu acho que para responder isso, o ideal seria ler o livro Libertação. Quando a gente fala do livro Libertação, o livro trata do atendimento de apenas um espírito que se encontra ali na zona de trevas, ele está naquela zona por mais de 450 anos, ele foi um papa, ele tem um profundo conhecimento espiritual, ele tem um profundo conhecimento mental e ele utiliza isso
para subjugar as outras pessoas. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre esse tipo de situação quando ele nos diz: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois senão quão grande serão essas trevas. Nosso irmão Gregório estava exatamente nessa região de trevas. A região de trevas, ela é habitada exatamente por espíritos que, na maioria das vezes, eles têm consciência que estão fazendo mal, mas mesmo assim resolvem caminhar nesse caminho. Sinceramente, na doutrina espírita, eu sou sempre mais ligado àquilo que a doutrina mesmo nos preconiza, quando ela fala do livre-arbítrio e quando ela fala que Deus não violenta corações. Afinal de contas, quem está no tempo somos nós. E Deus sabe esperar. Se Gregório quisesse ficar ali por mais 450 anos na região de trevas, até que ele mesmo dissesse basta, ele ficaria. E se você observar no próprio livro Libertação, nós vemos espíritos que decidem mentalmente se fixarem numa ideia fixa, um ódio ou uma vingança como ideia fixa. Nada mais importa, apenas o ódio, apenas a vingança. E ele fixa aquela ideia. André Luiz trata isso como tema de monoideísmo. E ele caminha nessa ideia fixa até o ponto em que ele destrói totalmente o seu aparelho perispírito, chegando a uma condição de ovoide, aonde ali ele realmente chega praticamente naquilo que André Luiz, no próprio livro, trabalha como um tema chamado de segunda morte. Trabalhar esse tema aqui agora, ele é muito vasto, mas nós trabalhamos esse tema, quando nós estudamos isso lá no livro de Libertação, está gravado no nosso canal do YouTube, é o capítulo 16, 14, 15 e 16 do livro de Libertação. E ali nos deixa muito claro que Deus não violenta corações. Deus não impõe aos seus filhos. Deus espera. Quem está no tempo somos nós. Quem tem que dizer basta somos nós. Nós é que devemos dizer basta. O que acontece a esses irmãos, quando eles chegam numa situação como essa, eles não têm condições de mais fazer absolutamente nada, porque eles perderam o seu aparelho perispírito. Eles são recolhidos aos hospitais e ali eles mesmos recomeçam todo o seu processo novamente de reconstrução desse aparelho perispírito, com vamos dizer assim, com um esquecimento parcial do passado, até que ele consiga novamente reconstruir o aparelho perispírito. E aí, quando ali com capacidade e discernimento, é-lhe mostrado este passado e o que aconteceu. E ali ele é proposto, olha, temos agora condições de refazer isso. Vamos refazer esse caminho. Nós estamos no tempo. Deus, ele é eterno, ele está totalmente fora do tempo. Deus não violenta corações. Deus não impõe nada a ninguém. Nós vamos, e nós é que devemos escolher o nosso caminho. Jesus foi muito claro, Wagner, quando ele nos disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Se você quiser ficar em dor e sofrimento, se você quiser passar 450 anos nas trevas ou 1000 anos nas trevas, não há problema algum. Deus espera. Para ele, 1000 anos e 1 milésimo de segundo é a mesma coisa. Ele espera. Tá? Então, eu não sou muito favorável a essas situações, inclusive porque ela poderia ser até contrária àquilo como o nosso próprio irmão aqui, Aulos, acabou de falar, que muitos espíritos, quando percebem que o obsediado está entrando no centro, simplesmente ele sai correndo, ele não entra com o obsediado no centro, ou ele fica do lado de fora e deixa o seu caneco ou o seu jarrinho de preciosidades entrar no centro.
E ali, de fora, ele fica mentalmente induzindo o irmão que está lá dentro, tentando estabelecer o objetivo do nosso trabalho de hoje, uma tomada mental, para que o irmão que está lá dentro caia no sono e não escute a palestra que está ali com o intuito de o libertar, de quebrar essa tomada mental, para que ele, quando saia dali, ele tenha pensamentos diferentes e quebre essa tomada mental, quebre essa ligação de vampirismo, de parasitismo, de todo esse tipo do ismo aí que a gente ouviu. Então, existe sim essas influenciações e esse espírito, ele vai ficar lá fora e ele vai tentar fazer essa ligação mental. Gente, a gente tem que ter essa sempre no nosso íntimo que Deus não violenta corações, Deus espera. Aquele que quiser vir após mim, entendeu? As escolhas somos nossas. Se a gente quiser que esse mundo continue mais um tempo ou muito mais tempo em provas e expiações, a gente vai postergar isso, com certeza. Só que a própria providência divina, ela vai nos apresentando situações para que a gente repense as nossas atitudes. Nós já tivemos a situação da Covid, que ainda está presente. Estamos tendo uma situação de guerra acontecendo lá em Ucrânia e Rússia. Pode terminar até numa guerra nuclear, ninguém sabe. Ou seja, existem sempre situações em que a providência divina está trabalhando diariamente conosco para que a gente mude a nossa relação entre nós mesmos, para que a gente estabeleça uma ideia de que, gente, estamos todos no mesmo planeta, é o mesmo barco, é uma casa comum, né? Na linguagem do Papa Francisco, né? A casa comum, né? A sua única encíclica de 1997, a casa comum, né? Então, nós estamos numa casa comum, gente. A gente vive todo mundo junto. Quando a gente fala que tem fronteiras, essas fronteiras, na verdade, a gente precisaria repensar muito a respeito disso. Nós temos que realmente mudar muita coisa, nós temos que repensar muitas coisas, né? Uma coisa que o Francesco, eu vou passar a palavra para a Mari, só queria terminar uma coisa que o Francesco falou sobre expiação, né? E a gente precisa pensar um pouco nesse termo expiação também, gente, porque a gente tem a doutrina espírita. A doutrina espírita, no capítulo 3, que fala há muitas moradas na casa do meu pai, no item 16, ela fala sobre o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, no mundo de regeneração, nós temos espíritos que passam por muitas provas, mas há ausência da expiação. Por quê? A doutrina espírita é o Consolador prometido. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o capítulo 5 trabalha de uma maneira assim, de uma maneira absurda contra a gente, que pede para a gente observar. Para a gente observar que Deus é Pai, Deus ama seus filhos. Deus não pune, Deus educa seus filhos. E que tudo aquilo que nós passamos ou tem causas no passado, e então são novamente oportunidades redentoras para que nós aprendamos agora no presente, ou tem causas na vida presente e que nós precisamos mudar atitudes para que essas causas deixem de existir e que a gente possa se libertar das aflições pelo que a gente passa, ou foram escolhas que nós mesmos fizemos. Passarmos por um momento de doença, um momento de perda, um momento de aflição, com um objetivo redentor, com o objetivo de nos mostrar um caminho de aprendermos e de estabelecermos uma fé verdadeira de quem confia em Deus, que nós temos que ter essa confiança que Deus é nosso Pai e que é da gente apenas a nossa felicidade. Então, enquanto a gente ficar incutindo que a gente está aqui para sofrer, que a gente está sofrendo, a gente não está sofrendo aquilo que o Roberto diz, nós estamos aprendendo. E se a gente se revolta com o aprendizado, o que é revoltar contra o aprendizado? É cair em processo expiatório. Lembre-se, lá no item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o mal e o remédio. E o remédio, para quem se revolta, é expiar mais ainda. Até que a dor chegue no momento que você fala para você mesmo, basta, eu não vou mais seguir esse caminho. Eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de hábito, eu vou mudar de vida, eu vou construir um caminho diferente.
O basta é nós que devemos dar. O caminho é nós que vamos criar. Só que cada um no seu momento, na sua compreensão, no seu momento de ligação com Deus e de confiança nesse Pai que muito nos ama. Mari, por favor. Ô, Eduardo, antes de passar para a Mari, responde a pergunta da Ana Joyce. Ela está sem microfone. Semana que vem eu faço, Edu. Semana que vem eu faço. Tem um monte de pergunta delas, né? É sobre o passe, é sobre o passe. A outra parte já foi respondida. É só sobre o passe. Eu não li a pergunta, eu acho que eu não vi. Edu, ela perguntou se ao dar o passe tem que tocar na pessoa. Ah, eu vi essa. Ah, sim. Não, o toque de maneira nenhuma, tá, gente? O toque, ele é totalmente dispensável, inclusive numa sessão mediúnica, se você você é o esclarecedor, evite a todo custo tocar no médium, porque como o médium está, vamos dizer assim, num processo de... qual é a palavra mais certinha que a gente pode utilizar? Ele está num transe mediúnico, né? Quando você toca, você muda, é como se a pessoa estivesse dormindo, né? E alguém tocasse nela e o espírito estivesse ali no processo de desdobramento. Ele retorna rapidamente. Então, ao tocar do médium que está dando a psicofonia, o que acontece? Ele sente aquele toque e é como nós vamos ver mais para frente, e a gente já até comentou um pouco no nosso preparatório, em que nós temos ali a psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. E nós vamos ver que ali o perispírito, em todas elas, em alguns momentos ele, na consciente, ele se afasta um pouquinho, na semiconsciente ele se afasta um pouco mais, e na inconsciente ele se afasta bastante. Então, nesse afastamento, quando você toca, ele junta novamente e ele perde a sintonia. Ele tem que novamente recomeçar o processo. A mesma coisa no passe, nós somos, como o próprio Francesco falou, e a Meg também comentou, você trabalhando com energias, né? E ali as energias que você carrega, às vezes no toque, pode desestabilizar a pessoa, pode fazer com que a pessoa sinta até um mal-estar. Então, o toque eu recomendaria evitar de qualquer maneira, inclusive pelo próprio fato hoje da gente ter o respeito, né? E nesse respeito, penso eu que o toque é totalmente desnecessário, totalmente desnecessário. Eu vi que ela colocou aqui que às vezes só com um abraço, eu não sei, realmente aí normalmente eu prefiro mais o uso do verbo. Eu acho que o verbo e eu volto a dizer, né, principalmente dentro de uma sessão de desobsessão, tocar no médium realmente vai fazer com que ele recoloque, ele novamente se reaproxime e a comunicação, logicamente, vai perder ali o contato naquele momento. Mari, você queria colocar alguma coisa? Acho que dá para a gente colocar ainda, não tem problema, não. Não, semana que vem eu faço. Deixa para semana que vem, Edu. Não tem problema. Tudo bem? Não tem problema, imagina. Senão vai estender muito. É sobre a reencarnação compulsória. Semana que vem eu pergunto. Não, sem problema. Se você quiser depois colocar também no grupo alguma coisa. Tá bom. Sempre tem aquela ideia dessa compulsoriedade, como daquela criança pequena, que você é teu filho, que está doente, está com dor de garganta, você vai levar no médico, o médico fala que tem que tomar uma injeção. Teu filho vai virar para você e vai falar, não quero. E você vai falar, precisa tomar. Ele vai falar, não quero. E aí você vai pegar ele no braço, e vai falar para o médico, pode aplicar. E ele vai chorar, ele vai espernear, você vai sentir no fundo do coração que, ai meu Deus, mas você tem certeza consigo mesmo, eu estou fazendo o melhor, eu estou preservando a vida. Não, a única coisa que eu fico pensando, você fala que Deus não obriga, né? Mas, junto com a sua reencarnação, existem uma porção de espíritos que tem que reencarnar junto com você. E aí você diz, não, eu não quero. Você não quer, e os outros também não vão poder vir.
Aí passa mais 100 anos, não, eu ainda não quero. E os outros também não vão poder vir. Então, coitado dos outros, né? Que enquanto você não vier, eles também não vêm. Então, eu acho que chega uma hora que Deus fala, ó, meu, agora chega, né? Não, Você vai. eu não concordo muito com isso, não, mas tudo bem, eu respeito, tá? Porque a encarnação são experiências que você vai ter que realmente vivenciar aqui na Terra. E você pode vivenciar essas experiências com outras pessoas. Mesmo que você tenha Mas desapego. os outros têm que vivenciar com você. Sim, só que se ele não vivenciar comigo, ele pode vivenciar com outro espírito que esteja numa situação muito parecida com a minha. Eu não preciso necessariamente nascer no mesmo núcleo familiar, como nos mostra o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, você nasce frequentemente na mesma família. Mas ele não falou que você nasce sempre, frequentemente. Ou seja, se de repente ali naquele núcleo familiar não tem aquilo que você precisa para avançar, você vai procurar em outro núcleo onde você possa encontrar os meios para você avançar. Lembra que no mundo espiritual você vai escolher apenas o gênero das provas e a partir do gênero aí você vai ter aqui os meios para você vencer aquilo que você se propõe. Agora você usa os meios se quiser. Você pode usar os meios para vencer as suas dificuldades ou pode usar os meios para se prejudicar mais ainda. Do tipo, eu quero dinheiro nessa encarnação porque eu quero ajudar as outras pessoas. E Não, chegar vamos aqui, deixar para a semana que vem, porque eu tenho, como é que fala em debate de política? Tá certo. Como é que fala? Você fala, depois outro fala? Como é que é? Réplica. Isso, Réplica. Réplica. Semana que vem. Tá bom. Olha, Mari, eu vou sempre dizer a mesma coisa para você. Eu respeito o pensamento de todo mundo, porque, afinal de contas, quem pode dizer que eu esteja certo ou que você esteja certo? Nós estamos tentando encontrar uma verdade e nos sustentar dentro dessa verdade. A minha verdade pode ser que ainda não seja igual à tua, ou a tua seja muito melhor do que a minha e eu não consigo compreender. A gente vai tentar aqui nos acertar e ver o que a gente pode ali construir todos nós juntos, né? Onde é que a gente consegue chegar. Não, é uma dúvida, né? Aí, Vai ser excelente. Você me convence. Vou pedir para o Roberto te convencer. Roberto, por favor, participa conosco aí. Como é que é, Edu? Desculpa. Participa com a gente aí, por favor. Não, pô, chega. Bom, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Roberto, nossa, foi muito bom. Não, pessoal, desculpa, eu realmente não tava atento para esse negócio da conexão, viu? Eu vou mudar de ambiente na próxima vez, espero que não chova, né? Semana que vem a gente tem dois irmãos que vão ser atendidos. Eu já deixei, inclusive, no grupo o resumo, né, do atendimento dos dois irmãos. Volto a dizer, o segundo irmão, ele tem um caso muito parecido. Quem quiser, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Tem um caso ali que foi narrado ali pelo Camilo Castelo Branco, pelo Cândido Botelho, né, que fala mais ou menos algo muito parecido com o que a gente vai ter no segundo irmão e que pode trazer para a gente mais algumas luzes para a gente entender o que é que está se passando com aquele irmão. É bem interessante. Quem quiser, acho que é algo que vale a pena a gente comentar. Roberto, quer colocar mais alguma coisa? Algumas considerações finais? Não, eu só queria agradecer a vocês a oportunidade de apresentar isso aqui. Peço desculpas pela limitação e pela questão da conexão. Eu realmente não estava atento para isso. Eu espero que na semana que vem a gente consiga melhorar isso daí. Desculpa se eu não transmiti alguma coisa, se for uma questão aí. Eu acho que na semana que vem, Eduardo, eu acho que nós vamos ter mais tempo para discussão até, né? Talvez, sim. Né? Como são só 2 capítulos, dá para a gente discutir até um pouco mais. Mari, pode voltar a trazer. Não tem problema, a gente está aí, eu vou construir uma parte da resposta, o Roberto constrói outra, e a gente vai tentar
chegar ao, quem sabe, a um consenso. Não, gente, mas também não é nada assim tão especial, não, por favor. Se a gente pensar nisso, é aquela questão que a gente sempre traz, o único determinismo que a gente tem é que a gente vai evoluindo. Olha, eu gostaria muito de evoluir bem rapidinho, sabe? É difícil. Vibrem bastante por mim para eu pensar assim como vocês, sabe? Ser feliz o dia inteiro, conseguir passar aquela borrachinha, sabe? Nossa, vai ser uma vida plena. Vibrem bastante por mim, por favor. Vibrem por nós. A gente está aqui junto. Bom, gente, é isso. Semana que vem a gente continua. Quem poderia fazer para a gente um encerramento? Roberto, não sei se você quer fazer o encerramento você mesmo. Não, pode fazer alguém. A Meg está aí tão prestativa, tão solícita. Olha, está só esperando para fazer o encerramento. Vamos lá, gente. Vamos serenar os nossos corações, pensar numa imagem bem linda, bem doce de Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por este momento de reflexão. Pedimos, Senhor, enche o nosso coração de amor, para que possamos vivenciá-lo e colocar em prática no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a admitir a nossa fragilidade. E assim eu vou falar um poema da Alta de Souza. Mendigos, descalços e maltrapilhos, carentes, seguem o esmo pelas ruas. Solitários, escondem verdades nuas. Seus olhos há muito não têm brilhos. Tocam fundo os nossos corações, carregam nos ombros pesada cruz. Não conhecem os caminhos da luz, são irmãos em provas e expiações. Irmãos, vamos todos respeitá-los, se possível até mesmo ajudá-los, pois se trata de um dever cristão. Ao acolher os mendigos em dores, suas vidas ganharão novas cores e uma alegria imensa nos trarão. Eu acho que esse poema da Alta de Souza, desse livrinho aqui do Cântico do Horto, tem muito a ver com o aprendizado dos nossos passados que trazemos e as lições novas do nosso futuro. Que tenhamos todos uma noite abençoada, uma noite de sono reparadora e que conseguimos colocar aqui dentro tudo que foi aprendido hoje de tão lindo e maravilhoso. Boa noite a todos. Até, se Deus quiser.